Oi gente, tudo bem? Eu sou a Leti, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu consegui concluir uma leitura em 2 dias, fazia muito tempo que eu não conseguia terminar um livro tão rápido assim, mas eu consegui finalizar Jantar Secreto em um final de semana. Foi uma leitura de sábado para domingo, de tão bom que esse livro aqui tava. E hoje a gente vai falar sobre ele. Bom, em Jantar Secreto do Rafael Montes, a gente vai conhecer a história do Dante e dos seus outros 3 amigos, o Victor Hugo, o Leitão e o Miguel. Eles são 4 jovens de uma cidade lá no interior do Paraná que se chama Pingo d'Água. E depois de muito sufoco para poder sair da cidade, eles conseguem passar em universidades no Rio de Janeiro e vão tentar a vida lá. Para deixar bem claro, o Dante ele passou em administração, o Hugo passou em gastronomia, o Miguel ele faz residência de medicina e o Leitão ele é só o Leitão. A história realmente começa quando o Dante termina a faculdade, ele conclui os 4 anos da formação dele de administração e ele não consegue encontrar emprego na área dele, ele trabalha em uma livraria. Acontece que todo mundo tá no fundo do poço nesse livro, só ele e o Miguel, que tá fazendo a residência dele, estão trabalhando. O Hugo, que também se formou em gastronomia, tá desempregado. E o Leitão simplesmente não trabalha fora de casa, então ele meio que não ajuda tanto assim como os outros dois. Basicamente, eles estão sofrendo bastante com a crise e estão prestes a ser despejados do apartamento que eles moram lá na zona sul do Rio. Também lugarzinho pra morar, né? Zona sul. A situação desse livro aqui é aquele negócio de que coisa boa você se acostuma rápido e não quer se desfazer. E eles acabam bem próximos, na verdade, de entrar numa dívida por conta da falta do pagamento do aluguel. E é uma dívida bem grande, do tipo 1 semestre sem pagar aluguel. Eu não sei como ainda não tinham notificado eles de que eles iam ser despejados, porque 6 meses sem pagar aluguel é frustrante. E tudo isso por conta de um rolo em que o Leitão acabou envolvendo eles, porque o Dante não fazia nem ideia de que o aluguel não estava sendo pago, e inclusive o apartamento estava no nome do Dante. E aí eles estão perto de entrar nessa grande dívida, quando o Hugo tem a brilhante ideia de cadastrar eles num site de jantares secretos. O jantarsecreto.com é um site onde você se cadastra para receber pessoas de fora dentro da sua casa e prover para eles um jantar, uma experiência diferente. Esse site dá muito certo lá fora, nos Estados Unidos, no exterior, e é um site novo no Brasil, aqui no livro. Então, para pagar essa dívida gigante, eles se cadastram no site e realmente montam um cardápio ao nível de chefe de restaurante 5 estrelas que o Hugo é, mas acontece que o Leitão, para variar, coloca que eles vão servir carne humana no jantar. O anúncio, logicamente, é expulso do site, eles apagam isso antes que a polícia até mesmo possa ver, mas mesmo assim, o Leitão vai atrás dos clientes e vende os lugares da mesa deles. E assim eles são obrigados a fazer o jantar agora, já que tá tudo pago e não é uma quantia muito barata. Ou seja, só gente de elite que vai nesse jantar. A partir daí a gente tem o desenvolvimento da história e do enredo em si, porque depois desse jantar, tudo é ladeira abaixo. O desenvolvimento dos personagens nesse livro é gigante, até porque é um desenvolvimento real. O Dante, ele tá numa situação difícil, eles passam por uma situação difícil, na verdade, tem uma elevada de vida sim, mas depois, conforme as coisas vão acontecendo, o Dante vai enlouquecendo e entrando em uma pira neurótica que vai te deixando com muita tensão durante a leitura e te deixa muitas vezes preocupado também com as situações que ele tá contando, com tudo que o Dante tá passando. Eu gosto quando os personagens eles são assim, eles te causam sentimentos humanos de empatia com a história deles e com a situação em que eles estão. Além desses 4 personagens, a gente também tem uma outra personagem que eu acho muito importante pra história, que é a Cora, até porque tudo nesse livro começa a acontecer depois que a Cora aparece na vida deles. A Cora ela é uma prostituta que o Dante encontrou porque eles tiveram a brilhante ideia de dar uma prostituta de aniversário pro Leitão. E no decorrer do livro eu comecei a criar uma empatia bem grande pela Cora também. Eu me encantei muito pela história dela, pelo jeito que ela age, o modo como ela vê a vida. Mesmo que depois as coisas sejam chocantes com a Cora, eu gostei bastante da personagem dela e achei que foi um alívio, assim, no meio deles, porque a Cora é uma personagem bem resolvida, ela sabe o que ela quer, ela tem a frieza que o mundo fez ela criar internamente,
então ela sabe se resolver com as situações. E inclusive muitos dos perrengues que eles passam nesse livro, a Cora que resolve pra eles. Enquanto a Cora, ela tem essa face de querer enfrentar os obstáculos, a gente tem em contraponto o Miguel, por exemplo. O Miguel é um personagem que eu achei bem importante aqui, porque ele parece que é o único que tem noção e senso dentro da cabeça dele ainda. Não gostei do que acontece com ele nesse livro, pra ser bem sincera. E depois do que acontece com ele, eu acho que o livro até dá uma esquecida do Miguel, mas o Miguel, ele é o coração do grupo e eu acho isso bem importante porque no começo do livro ele é bem racional, ele entende bem o que eles estão fazendo ali e que não é algo certo, não é algo legal. E inclusive bota várias vezes o emprego do Miguel em risco, porque ele é médico, ele faz residência em um hospital público, então ligando os pontinhos ali, o Miguel sabe que isso é antiético, que isso é desrespeitoso e que isso é um crime, na verdade. Eu acho que a pessoa do Miguel ali, ainda mais ele ser médico, foi essencial no começo do livro, sim. E aí a gente tem o Hugo e o Leitão. Eu gostei bastante do Leitão no desenvolvimento do livro. A história dele te faz ter empatia pela situação que ele passou. Você cria teorias sobre o que aconteceu, inclusive porque vários momentos desse livro a gente tem cartas do Leitão em que ele comenta pontos da vida dele no momento, com a mãe dele, eu acho que são bem importantes também. Já o Hugo, ele tá ali só pra ser desprezível mesmo. Eu não gostei do Hugo, o livro inteiro eu passei com raiva do Hugo, que ele é muito snob, ele se acha muito, inclusive porque ele faz gastronomia, ele é o chefe, né, ele cozinha as refeições dos jantares secretos, e ele se acha muito superior por saber cozinhar aquilo, por saber tratar a carne humana e fazer ela ser saborosa. Inclusive no livro a gente tem aquelas cenas de chamar o chefe para receber os aplausos e o Hugo vai com todo o orgulho dele por uma situação que ele não deveria estar sentindo orgulho porque é algo animal, é canibalismo e ele tá sendo condizente com aquilo que eles estão fazendo. E claro, a gente tem o Dante é a peça principal do livro. E o Dante nem tem um papel tão grande assim dentro dos jantares, porque ele é só o anfitrião, ele que recebe as pessoas, ele que é o responsável para ser o garçom ali. Mas claro, o Dante, ele é o responsável pelo apartamento, então ele tem um peso maior na situação no início do livro. Até porque o Dante sente muito, enquanto tá tudo acontecendo e os outros apenas estão vivendo a vida deles. Do jeito que tá, o Dante ainda sente dentro dele aquela parte humana, pedindo pra que ele pare, que isso é errado e que ele devia contar pra polícia. Mas ele tem muito sentimento de culpa dentro dele, o que faz com que vá piorando só a situação. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui que o livro poderia muito bem ser dividido em duas partes. Eu acho que poderia ser antes do primeiro jantar e depois do primeiro jantar, porque depois que eles fazem esse jantar dentro da casa deles, tudo muda, a situação deles muda, a relação deles muda. Inclusive, em muitas cenas você vai sentir pena do que tá acontecendo, dos próprios personagens em si, e inclusive do Dante, porque o Dante, ele sente tudo o que tá acontecendo, ele é muito emocional. Então, depois do primeiro jantar, as coisas começam a ficar obscuras, elas começam a ficar mais pesadas, e o clima do livro traz esse sentimento de peso pra cima de você também. Eu acho engraçado porque o livro reforça sempre como isso é o futuro da gastronomia, inclusive o Hugo fala isso muitas vezes, o Humberto, que é um outro personagem, também fala muitas vezes que isso, a carne de gaivota, como eles falam, é o futuro da gastronomia, é isso que as pessoas vão estar comendo daqui a alguns anos, e eles estão apenas fazendo isso para que vire realmente um costume. Inclusive, aqui tem muito esse sentimento de que se você come a vaca, se você come uma carne de porco, por que você não comeria a própria carne de um ser humano? Porque é a mesma coisa, você tá matando um ser vivo de qualquer jeito. Inclusive, o tempo nesse livro, eu senti que passava devagar, eu achei que era coisa do tipo de 1 ano, mas não. 2 anos acontecem aqui, ainda tem depois as cenas do Dante mais no futuro. E conforme o livro vai acontecendo, as coisas vão ficando cada vez mais brutais. Inclusive, tem uma cena em específico. Quem leu vai saber, quem ainda não leu vai sentir na pele a situação que esse capítulo, essa cena passa, que é a parte em que eles vão pro matadouro. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vai ser um baita spoiler, mas é uma cena muito brutal, bem visceral mesmo.
do tipo que revela o pior do ser humano, a maior crueldade que alguém pode fazer com outro ser vivo idêntico a ele. Inclusive, é claro, é uma referência ao que acontece nos matadouros já de animais, o que acontece nos matadouros com galinhas e com porcos, e é uma cena muito pesada. A narração do Dante te faz ter mais sentimentos em relação ao que está acontecendo no livro, e tudo que você pode imaginar sentir de ruim, de peso com você vai sentir nesse livro aqui, inclusive nessa cena. E bom, eu adoro um mistério, a gente também tem um mistério nesse livro, que é quem está por trás dos jantares depois que acontece o primeiro. Porque o Dante e o grupo de amigos dele passa por uma reviravolta na vida deles, né? Eles elevam o nível de vida deles com os jantares secretos, e tem uma hora que eles têm que ceder à frente também. Então a gente vai ter o Humberto ele é o responsável por tomar a frente nessa situação. Não vou explicar muito também para não ser spoiler, mas o Humberto junto com os 4 que vai desenvolver essa ideia de continuar fazendo os jantares secretos. E a gente tem o grande mistério do livro. Quem é o responsável? Não é o Humberto, é uma outra pessoa. Esse é o plot do livro, inclusive. No final, tudo faz sentido. Eu terminei esse livro no domingo, hoje é quarta-feira, e eu tava pensando ainda nesse plot. Toda vez que eu vou dormir, eu fico pensando nesse plot, porque eu lembro de uma cena do livro, lá do meio, ou até mesmo do começo, que faz sentido com o que aconteceu no final. É claro que eu achei que esse plot também não condiz muito com a morte de alguns personagens aqui, mas também dá uma razão, né, dá sentido para o que aconteceu com eles, para a morte deles mesmo. Esse é um livro que eu te recomendaria como porta de entrada para você começar a ler algo mais pesado, se você tem um estômago forte o suficiente para sobreviver às cenas de abuso, de tortura que ocorrem nesse livro aqui, para as muitas cenas de canibalismo que a gente tem no decorrer do livro, as cenas de corte, a situação é bem explícita, então você tem sensibilidade para esse tipo de coisa. Aí eu já falo pra você deixar esse livro de lado e ler outra coisa do Rafael Montes. Mas a narrativa desse livro é encantadora, ela te prende em todos os detalhes mórbidos que ela te apresenta. Inclusive, eu gosto muito da situação dos e se desse livro aqui. Livros que trazem situações do mundo real, claro que elas despertam os famosos e se da literatura. E se o canibalismo gourmet realmente acontece? Porque aqui a gente tem situações de pessoas de elite comendo carne de humanos, né, carne de gaivota, como eles utilizam o termo no livro, para não dar abertura total para os outros de que é realmente canibalismo. E se realmente isso acontece, sabe? Se realmente pessoas numa situação de sobrevivência precisam fazer isso para poder continuar pagando suas contas, ou então até mesmo para se alimentar. Mas esse daqui é um livro que te faz refletir muito, até porque é um livro brasileiro. E mesmo se passando em anos atrás, a situação de hoje em dia, de crise, é quase a mesma desse livro aqui. A situação das pessoas no poder é quase a mesma desse livro aqui. Com certeza, essa daqui foi uma das melhores leituras que eu tive no ano. E até agora foi a melhor leitura, seguido de Caraval. E é lógico que um livro que me fez pensar durante dias nele, antes de dormir, e que fala sobre canibalismo, mas mesmo assim, que te faz refletir sobre ele, merece 5 estrelas. Enfim, Jantar Secreto é denso, é profundo, é pesado demais e é necessário para todo leitor que gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de livro. Então foi isso, gente. Se você quiser comprar Jantar Secreto para ler, o link vai estar aqui embaixo na descrição, como sempre. Compra pelo meu link para poder me ajudar e trazer mais resenhas para esse canal aqui. Com certeza, Jantar Secreto é um livro que vai ficar marcado na minha vida para sempre. Foi o meu primeiro livro do Rafael Montes, o meu primeiro livro nacional completamente da minha estante também. E um livro muito importante, eu comprei ele na Bienal, foi a minha primeira compra da Bienal, na verdade, da minha primeira Bienal do livro, da vida. Muitas pessoas falam dele, muita gente fala que ele é nojento ao extremo. Então eu teria que tirar as conclusões com os meus próprios olhos e com a minha própria mente para ver sobre o que se tratava Jantar Secreto. Então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo. Não se esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, eu tô sempre atualizando as coisas lá no meu Instagram e no TikTok também. Obrigada pra quem assistiu até aqui e tchau, tchau!